E eu peço permissão a todos os seres de luz que acompanham a reunião dessa noite. Eu peço que não se faça uso desse canal por nenhuma energia, que não seja com propósito do bem maior, expansão de consciência de todas nós e bem maior do nosso planeta. Que assim seja, sempre e sempre. Ai, gratidão, gratidão pelo amor, pela boa vontade, ai, pela presença luminosa de todas vocês, ó, egrégora. Vamos lá. Empatas. Por que será que eu escolhi esse tema, né? Nada a ver com nenhuma de vocês, né? Nada a ver, nada a ver. Empatas, ó. Diferença básica entre empatas, né? Empatia e sermos esponja. Olha que interessante. Nós falamos muito que é assim, eu sou esponja, eu sou esponja. Espera, será que somos esponja? Ou será que somos empatas? Qual a diferença? É bem importante a gente sentir, saber qual é essa diferença, para a gente não bloquear de uma forma desnecessária esse dom que é a gente sentir a vibração e energia do outro. Porque não necessariamente sentirmos a vibração do outro quer dizer que a gente está carregando tudo de ruim que o outro tem. Não. Nós podemos estar lá no mesmo ambiente com uma pessoa extremamente negativa, uma pessoa extremamente invejosa, e você sente, você percebe a necessidade dela, você percebe a carência dela, mas você não vai estar filtrando tudo aquilo que a pessoa está querendo despejar, tá? Você não vai estar com o seu campo energético aberto, doando toda a sua energia e depois voltando para sua casa derrubada, exausta, à noite fica um horror, você deita, parece que apaga, puxam você da tomada de tão sem energia que você está. Então, assim, tem uma diferença, tá? Vamos entender qual é essa diferença. Primeiro, empata. Empata é todo ser que consegue, sente, tem a percepção de... eu vou colocar o termo visualizar, tá? Mas é assim, eu consigo ver o outro realmente. Uma grande parcela das pessoas, elas estão com os outros, mas elas não veem, elas não ouvem, elas não enxergam realmente. Por quê? Porque elas estão tão dentro delas, elas estão tão no ego e nas suas próprias dores emocionais, porque assim, convenhamos, dor emocional todas nós temos, né? Nascemos, aquele período de criança, começa a evolução, começam os nossos pequenos dramas. Então, assim, todo mundo passa por suas lutas, isso é natural, mas tem pessoas que parece que só vivem nesse mundinho, nesse ego, nesse sofrimento. É como se só existisse ele no mundo. Eu estou sempre usando como exemplo para vocês assim, ó, é aquele tipo de pessoa que você fala assim, nossa, eu tropecei e bati meu dedão. A pessoa fala, mas isso não é nada. Porque eu quebrei a perna, cortei o braço, desfila, assim, né? Aquela coisa. Eu, às vezes, na rua, caminhando por algum motivo aí, eu ouço, em especial, o pessoalzinho sabe, uma idade bem avançada, acima dos seus 80 e tralalá, mas é uma coisa, parece que assim, sabe que você fala assim, não, eu sou formado em PhD, em Harvard, aí o outro fala assim, não, mas eu fiz pós-graduação em Boston, e eles fazem isso, mas disputando quem tem um nível de doença pior, né? Não, mas eu já fiz 5 cirurgias, eu já fiz 5, mas já tive um AVC, é como se fosse uma glória aquilo, né? Então, veja, pessoas nesse padrão, tá? E existem pessoas jovens nesse padrão. Elas podem não estar nesse nível em questão de saúde, porque de repente a saúde esteja ótima, mas tem suas dores emocionais, tem seus desencontros, tem seus problemas no trabalho, na vida em geral. Essas pessoas, elas estão tão voltadas para elas que elas zeram qualquer possibilidade de serem empatas. Por quê? Porque não dá para você enxergar o outro se você está muito só olhando você. Não dá. Percebam, quando vocês estão num diálogo, existem pessoas que vocês estão falando, a pessoa, você nem acabou de falar, a pessoa parece que ela não ouviu nada que você falou, e ela continua da frase anterior que ela estava. Então, ela está falando alguma coisa para você, você vai continuar a conversa, mesmo que não seja uma discussão, que seja uma coisa aleatória. Você vai continuar a conversa, é como se ela não te ouvisse, ela está prestando atenção qual é a próxima fala dela.
Ou seja, é um monólogo. Ela quer você ali só, né, como espectadora, ela não quer interagir. Essa pessoa jamais vai ser um empata. Agora, quem? Quem? Desde muito jovem, tem a tendência de perceber que o outro está sofrendo, perceber que o outro está necessitando de alguma coisa, sentir a dor do outro, sentir que um animal está triste, está aborrecido. Você vê lá, tem um cachorrinho, tem um gato, ele está um pouco mais quieto. Tem gente que pensa assim, tá mais quieto é melhor, me dá menos trabalho. O empata, ele fala assim, né, que judiação, né? Mas eu já ouvi muito isso. O empata, ele fala assim, não, peraí, preciso ver o que está acontecendo, porque você está quieto, alguma coisa você tem de diferente. E isso com os animais e isso com as pessoas. É aquela pessoa, seu pai, seu irmão, seu amigo, seu namorado, ele tá lá diferente um pouquinho, você percebe rapidamente. Isso é empatia. Você sentir a necessidade do outro, você sentir a dor do outro, tá? Isso é uma coisa negativa? Não, isso é uma coisa extremamente positiva. É uma grande bênção, tá? Nós não temos que achar que você ter essa percepção é uma maldição. Aquela coisa, eu não queria ser assim, eu não devia ser assim, porque eu sofro muito por ser assim. Sim, por que que tem um sofrimento? Porque a gente não sabe utilizar essa grande qualidade de uma forma consciente. Porque toda bênção tem que saber ser usada. Não adianta você ter uma bênção se você usar de qualquer forma, aquela bênção vai gerar realmente uma maldição. Não vai ser útil na vida do outro e vai ser um grande problema na sua vida, tá? Então, assim, identifiquei, tenho essa tendência, sou um empata, então, não quero ser assim, não quero nem ver, não quero sentir, não quero me importar com ninguém porque eu não sou reconhecido. Não adianta renegar. Renegar isso só vai causar mais sofrimento para você. Por quê? Porque isso é um dom, e todo dom que ele é abafado, ele gera. Oi, Davi! Ele gera uma certa. Lindo você, lindo! Todo dom, quando ele é abafado, ele gera uma certa tristeza. O nosso ser interno, ele se sente muito incomodado por a gente abafar o nosso dom. Por exemplo, isso até expandindo para outros conceitos, tá? Se existe algo que vocês sempre quiseram fazer, adoro música, adoro dançar, adoro pintar, N coisas. Se lá na juventude, lá 10, 12, 13, 14 anos, vocês gostavam muito de uma coisa, se vocês abafaram isso, a vida foi podando isso por uma questão de lógica, de ritmo de vida, de trabalho, de relacionamentos, de família, seja o que for, se você deixou de lado, dá sempre uma ponta de tristeza. Se você se permitir colocar esse dom em prática, mesmo que não seja a nível profissional, mas por hobby, é assim, gosto de desenhar. Vou falar por mim. Sempre amei desenhar. Eu sempre fui uma criança que eu tava ali, tinha um papel e um lápis, sabe, quietinha ali, você podia me largar, eu tava desenhando tudo. Eu olhava uma árvore, eu desenhava, eu via um passarinho, eu desenhava, eu via uma pessoa, eu ficava desenhando. Sempre adorei, sempre adorei. Então, assim, no início, escola, colégio, então eu exercia muito isso. Depois, conforme a vida veio trazendo trabalho, responsabilidades, tal, como não foi esse o campo que eu acabei indo para a questão da profissão, isso acabou ficando de lado. Mas o que que eu fiz? Eu senti aquela coisa de eu ver um artista na televisão, de eu ir num Ibirapuera ver a obra de arte e tal. Aquilo me dava uma pontinha de tristeza. Eu comecei a colocar em prática. Então, assim, por hobby, eu tenho pilhas de papel desenhado. Estou ali no momento de lazer, desenho, jogo lá do lado, para quê? Para nada. Para simplesmente permitir que o meu ser interno tenha felicidade, tá? Gosto daquilo, vou me permitir. Não precisa ter um motivo. Eu fui um artista frustrado. Não, mas se você expressar a sua arte, mesmo que não seja profissionalmente, você não vai ser mais frustrado, tá? Então, assim,
Não colocando a correlação com a empatia, ou seja, os empatas, não adianta podar, impedir que nós tenhamos essa sensibilidade de enxergar e de ver o outro, tá? Isso é bem importante. Agora vamos lá, a parte mais importante, tá? Eu tenho essa sensibilidade, eu sinto o outro. Resultado. Deveria ser sempre positivo, né? Mas não é. Não é. Por quê? Vejo o outro, estou com o outro. Dois fatores. Psicologicamente, a pessoa muito narcisista, aquela pessoa que gosta muito de chamar atenção para si, aquela pessoa que o mundo gira em torno dela, ela já entrou numa neurose psicológica que ela nem sabe mais que ela está fazendo isso. Mas ela precisa ser o centro da atenção de todos e em qualquer lugar. Esse tipo de pessoa literalmente suga a energia do empata. Eu vou dar um exemplo. Você está numa reunião social, na sua família, num grupo de amigos, e você está lá. Aí aquela pessoa vem que ela te monopoliza, despejando tudo, falando. Pode não necessariamente ser somente falando os problemas, pode nem ser só problema, mas ela quer você como centro da atenção, ela não te larga. Se, por exemplo, está no meio de uma festa, ela vai ficar, você não tem fôlego nem para tomar uma água, porque ela fica ali, fica, não, vem cá, não, volta aqui. Sabe aquela coisa? E é algo tão amoroso que você fala assim, nossa, gente, tadinho, tá precisando da minha atenção. Vou ficar aqui. Esse vou ficar aqui, você literalmente está fazendo uma transferência da sua energia para o outro. Então, vejam, empatas. Vou dar atenção? Vou. Mas quando eu comecei a sentir que a coisa virou um monopólio, uma dependência, naquele momento, não é que é a vida inteira, mas naquele momento virou isso, encerre. Não permitam. Desfoquem a atenção, desfoquem o olhar. Nada, licença um minutinho e deixa mesmo. Faz de conta, dá um perdido no meio da festa, sabe? Ai, tropecei, meu salto quebrou, enfim, arruma qualquer desculpa, mas saia desse foco. Por quê? Volto a dizer, não importa que a pessoa está lá contando todos os problemas, pode não ser problema. Pode só ela querer tua atenção muito ali. Esse tipo de dependência, naquele momento, a gente pode chamar de dependência emocional, ela está fazendo isso porque a sua vibração é alta, o seu campo energético está aberto e ela está sugando essa sua energia. Veja, se você estiver numa reunião, numa festa ou na família, tá? E a pessoa fica ali. Você fala, é uma pessoa muito boazinha, mas é tão chata, tadinha. Mas ela também é tão carente, tão sozinha, tô dando atenção. Não pense que essa sua bondade naquele momento está sendo válida. Por quê? Você está gerando uma baixa energética para você e você está alimentando esse narcisismo dela. Se você encerra e não dá atenção total e restrita para ela, você dá uma atenção, fica um tempo e depois você dispersa, ela vai se sentir incomodada, mas o ser interno dela vai se mover para ser menos dependente das pessoas. E quando você fica ali muito solícita, muito com seu campo aberto, muito querendo resgatar e salvar essa pessoa, o que acontece? Automaticamente, essa pessoa vai continuar sendo um ser dependente. Não só de você, mas vai estar lá dependendo de outras e outras pessoas. E na hora que, por qualquer motivo, você encerrar e cortar, ou você, digamos que você encontre constantemente essa pessoa, aí pega um dia que você não está muito bem, você está com a cabeça cheia, e você não está com paciência para ser tão boazinha. Você vai fazer isso, você vai ver essa pessoa, esse narcisista, se virar contra você e falar muito mal de você. Não na frente, por trás, mas você vai ficar sabendo depois, né? Porque todo empata, olha só que legal, todo empata acaba tendo as verdades na palma da mão.
Você não precisa procurar muito. Vem a informação para você, chega para você. Por quê? Empata. Ser com o campo vibratório aberto, capaz de captar a necessidade dos outros. Captar a necessidade, ou seja, captar o campo vibratório das outras pessoas, também faz com que nós captemos aquilo que vem de negativo ou que está sendo falado e confabulado por trás. Você não precisa saber, a verdade vem. Não precisa procurar, vem. Então, você vai se magoar profundamente quando acontecer uma situação dessa. Você foi tão solícito, você foi tão bonzinho, você deu o melhor que você não queria dar, mas você deu, e depois a pessoa ainda sai difamando você. Então, qual é o caminho? Dar atenção? Sim. Na medida certa e pouco. Só o suficiente. Quando você começar a se sentir incomodado, é a hora de parar. Porque se você está se sentindo incomodado, é que o seu ser interno já está sentindo que a carga que está vindo está sendo alta. Então, tem que usar a sabedoria nesse aspecto, tá? Para que você não seja utilizada. Porque senão, falando a nível de energia, é mais ou menos como se você fizesse uma doação de sangue diária. Veja como é que o teu organismo iria aguentar todo dia doar sangue. O seu corpo precisa de um tempo para se refazer, concorda? O nosso corpo energético igualzinho. Precisamos de um tempo para se desfazer. Se você vai se doar num momento pontual para alguém, tudo bem. Você voluntariamente está fazendo isso. Mas ser esse doador todos os dias com todo mundo, isso não é bondade. Isso não é bondade. Isso, desculpa, é literalmente, para não dizer um termo que eu não gosto, é assim, pouca sabedoria. Tá? Não é para fazer isso. Até a doação tem que ter sabedoria. Nós temos que aprender a lidar com o potencial, tá? Lidar com o potencial é você perceber até onde eu vou. Tem um outro aspecto bem interessante, ó. Tem pessoas que elas, assim, são maravilhosas, têm um coração iluminado, mas quando elas caem num processo de dor profunda, de tristeza, de, sei lá, de conflito interno, em situações, quando elas caem nisso, elas viram, ou seja, elas se transformam, sem nem elas saberem, tá? Não fazem porque quer, mas elas se transformam, parece um potencial bélico. Elas saem espetando e magoando todo aquele que passar no caminho, porque como elas se sentem muito machucadas, elas querem machucar o outro. E aí, como a gente às vezes tem uma certa afetividade por essas pessoas, a gente não consegue dizer um não, a gente não consegue nem olhar dessa forma. Por quê? Porque gera o sentimento de culpa. Eu me sinto culpada de estar achando, coitada, a pessoa, coitado, né? Aquele ser precisa disso e eu estou aqui negando. Não, você não está sendo bonzinho. Eu já falei para algumas pessoas que estão comigo já na caminhada há um bom tempo, já até comentei isso com vocês, que em algumas situações, quando eu vejo que a pessoa está num ponto de opção de queda, e ela fala coisas que eu percebo que ela está articulando, que ela está querendo fazer um jogo emocional, quando eu percebo, eu literalmente nem dou atenção. Aí depois, quando a pessoa se recupera, a pessoa percebe aquilo que foi feito, ela percebe a manipulação emocional que ela estava tentando, ela percebe tudo aquilo. Por que que eu nem dou esse retorno? Porque naquele momento, a pessoa está tão desconectada com o ser interno dela, ela está tão bagunçada a mente, o emocional, que ela quer machucar qualquer um. Então, ela quer pegar o que tiver para poder usar como instrumento para gerar essa dor, para que ela possa se sentir menos dolorida. Nessa energia que é o emocional, ela acaba sugando a energia do outro. Então, eu literalmente não percebo, sabe? Eu percebo, desculpa, eu não permito. Eu percebo e não permito.
para o meu bem e para o bem da pessoa. Porque eu vou estar ajudando ela a ficar mais e mais no buraco. Como nós, empatas, ajudamos as pessoas que necessitam, nesse sentido que eu estou falando. Sabe o exercício que eu falo para vocês? Coloca a pessoa na sua frente, conversa com a pessoa para resolver uma situação. Quando você vê que alguém está muito carente, está muito necessitado, está muito bagunçado o emocional dela, está muito bagunçado tudo, e ela está querendo gerar um drama, ela está querendo causar uma situação, esse exercício de colocar ela na sua frente, sabe, no seu momento de tranquilidade, de paz, de oração, quando você faz isso, você fala para ela, olha, eu sinto que você está no processo de dor, eu sinto que você está desconectada, eu sinto que você está carente, eu não posso fazer nada por você nesse momento, mas você tem uma energia que vem do alto. Esclarece a pessoa, que é o que eu faço. Você auxilia o ser a um nível sutil, mas não nesse nível só do emocional. Nesse nível do emocional, a gente abre campo vibracional. Nessa bondade, abrimos os empatas, tá? Abrem campo emocional, vibracional. Porque você se condói, automaticamente você quer. Isso eu sei que todas vocês aí, inclusive eu, já passamos por isso. Você vê uma pessoa que você gosta numa situação de sofrimento, a tua vontade é de tirar o problema da pessoa e trazer para você, é de dividir a dor da pessoa, né, com você. Não podemos, não devemos. Você não vai conseguir resolver, porque cada um tem o seu karma, tem que passar por suas situações, inclusive nós, e você tem que simplesmente ser o ponto de fortalecimento. Se você baixar a sua guarda, o que vai acontecer? A nível energético, você só vai ser mais um em queda. E não vai ser um fortalecimento para outra pessoa. E detalhe, podemos ter esses narcisistas, sabe, esse vampirismo energético dentro das nossas casas, tá? Podemos ter mãe, pai, marido, irmão, assim. Então, olhar redobrado nessas situações, tá? É muito importante. Porque, assim, quando a gente tá lidando lá fora, com um conhecido, com um colega de trabalho, você deixa ele lá, voltou para tua casa, sabe? Estabilizou e tá tudo certo. Agora, quando você lida muito próximo, é dificílimo. Tem que estar sempre com um olhar muito atento e tem que separar esse campo emocional. O que a gente chama de amor tem que ser, digamos, ajustar a lente. É o que eu sempre digo, ajustar a lente. Porque não é que você vai ser ruim e não tá nem aí. Não, muito pelo contrário. É por você estar aí, é que você vai mudar a sua forma de agir e de ser com a pessoa, tá? Isso é muito importante. Débora, tem alguma coisa que a gente possa fazer em termos energéticos, uma oração, mantra, se você sabe que você vai encontrar essa pessoa, ou se você sabe que você já vai para um ambiente que é possível que algumas pessoas desse tipo estejam no local, alguma recomendação assim que a gente possa fazer? Tem, na verdade tem. Ó, é assim, ó, tem várias pequenas coisas que dá para fazer. Primeiro, quando você sabe que você já vai no ambiente que vai ter, provavelmente, ou com certeza, aquela pessoa que vai colar em você, aquela pessoa que é reclamona, aquela pessoa que é, enfim, N características que se encaixa nesse padrão do narcisismo, tá? Quando você sabe disso, primeiro, olha só que interessante, o mantra que é muito recomendado para que a gente faça, não é um mantra de proteção em relação à pessoa. É um mantra de conexão com a sua verdade e a sua fonte. Então, quando você determina, é assim, estou usando palavras de comando, existem vários outros, posso até depois passar para vocês, tá? Na tela aí de vocês. Eu passo até no grupo todo, que fica lá para todo mundo. O quê? Alguns mantras específicos para isso. Mas, por exemplo, quando você diz, eu estou conectado com o meu eu superior, não preciso carregar a dor nem a cruz de ninguém.
Cada um com o seu karma, eu respeito e acolho a expressão. Só vibro luz, só sou a luz, só sou o bem, só sou o amor. Quando você faz isso, você está dando o comando para o seu ser interno para que eu não estou aqui para carregar nada de ninguém. Eu não estou aqui para salvar o mundo. Não estamos. Porque funciona assim. Quando você salva o seu mundo, você está salvando o mundo. O maior erro, sabe, isso é crença limitante. Fomos todos ensinados a isso. Essa questão do amor pelo próximo, a gente acha que se a gente sair resgatando todo mundo, seria lindo, mas se nós fôssemos Cristo, né? Com aquele potencial luz infinito que conseguiu carregar a cruz. Nós não conseguimos. Somos todos, tirando ele e os grandes avatares e mestres da humanidade, todos nós, meros mortais, somos limitados. Então, o que acontece? Quando a gente se propõe a carregar a cruz do outro, a fazer o bem, a querer aguentar, a querer mudar o outro, quando você fala assim, nossa, eu estou tentando mudar a pessoa. Quando você está fazendo isso, você só está saindo do seu ponto de conexão. Você não vai ajudar o outro. Você vai se derrubar um pouquinho, tanto quanto o outro. O outro só vai mudar quando ele determinar e no momento que ele despertar e iluminar. Então, assim, se você trabalha a sua dor, se você trabalha a sua limitação, se você trabalha o seu ego, porque veja, sempre que a gente se incomoda um pouquinho com o modus operandi do outro, existe um ponto que toca em nós. Muitas vezes não necessariamente seja um espelhamento. A gente já pode ter trabalhado aquele aspecto que a gente está vendo no outro, tá? Mas por que está incomodando? Está incomodando porque algum aspecto em mim ainda não trabalhado faz com que aquela situação me incomode. Então eu quero transformar de qualquer forma. Não podemos. É o livre-arbítrio do outro. Então, assim, quando você dá esse comando de que você está com você, você não vai interferir. Estou somente para vibrar a luz e ser a luz. Ser a luz tem essa tranquilidade de como ser a luz. Ó, eu assisti um satsang uma vez, do mestre Moji, indiano, onde ele disse uma coisa muito linda. Uma das pessoas que estava lá perguntou para ele assim, mestre, você fala tanto de estarmos no bem, na luz, nesse equilíbrio para vibrar esse amor para o planeta. Como podemos, olha a pergunta, como podemos estar tão plenos assim num mundo onde existe guerra, crianças morrendo, tortura e maldade? Olha a resposta dele. Ele deu aquela resposta e eu assim, aquilo que caiu como, sabe, uma punhalada no meu coração, porque eu pensava a mesma coisa que essa pessoa perguntou, como? Como? Ele disse assim, a guerra, o ódio e todas as disfunções no mundo sempre vai existir. Não é você o responsável para mudar isso, mas é você o responsável para mudar você. Então, quando você muda você, se cada um fizer a mudança, aí sim a gente dissolve. Agora, enquanto a gente está movendo esforços para transformar lá fora, e você ainda está no ego, na vaidade, na raiva, não resolve de nada. Você vai sempre gerar aquilo, sempre gerar novas dores. Então, assim, o auxílio daquela coisa prática, alguém está com fome, eu posso ajudar, eu vou, eu dou a comida, eu dou o alimento, eu indico um trabalho, eu dou a palavra quando alguém me pede, eu estou ali, em comunhão, mas eu não vou resgatar a humanidade. Quando a gente sente isso como uma verdade, você se sente mais confortável em não ser usada pelo outro. Porque perceba, existe uma culpa. Quando a gente está num ambiente desses, por exemplo, né, que é com uma energia aí baixa, a gente se sente culpada por não ser boa para todos. Não resolver o problema de todos, não ouvir as lamúrias de todo mundo. A gente se sente culpada. E quando você começa a despertar, não tem mais essa culpa. Lá atrás eu me sentia culpada também. Por isso que eu falo, por experiência própria, tá? Depois que eu comecei a realmente trabalhar isso, entender de uma forma verdadeira, não me sinto mais. Para você ter uma ideia, se eu estou no meio de uma festa,
vai de família, uma reunião vai de família, eu sei que existem pessoas assim, eu já as conheço. O que eu faço? Quando tem a criança lá de 5, 6, 7 anos lá, e tá lá brincando com o joguinho, com o game, eu sento no chão do lado da criança e fico lá. O meu mundo é ali. E aí eles ficam, sabe? Naquela coisa, naqueles comentários, naquelas conversas, naquela... Só tá passando aqui, ó, e eu tô lá no joguinho. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas você tá jogando? Eu falei, tô. Não, não tô. Mas com que vibração eu tô? Ali com a criança, ali com aquela energia mais positiva, mais pura, e tô a parte daqui. Estou lá sem estar lá. Por quê? Ah, você deveria aproveitar o momento para você estar lá tentando levar a sua palavra, o seu conhecimento. Não. Eles não querem. Se eles quiserem, eles vêm até mim. Eles não querem. Eles só querem despejar a dor. E é diferente. Então, veja bem, eu acho que o nosso propósito interno, quando estamos nesse tipo de local, ambiente, festa, tal, e que a gente sente que é assim, você tem que, quando você sai da sua casa, a primeira coisa, se determinar. Eu quero estar lá, ou eu quero ser simplesmente uma privada, para que despejem, sabe, toda porcaria em cima de mim. Porque é isso que a gente vai ser. Se a gente for com essa bondade, né, fictícia, que ela não é real. Ela não é real. Então, assim, primeiro essa determinação, esse mantra faz a conexão com você, tá? Aí tem os mudras, aqueles mudras que eu já ensinei para vocês, tá? Esse fechamento é muito magnífico. Por quê? Porque ele é tão rápido, ele é tão prático, mas ele realmente, ele, se você for ver, tem vários arquétipos atrás disso daí, que é o que você faz? Você está juntando a sua energia aqui e você está blindando justamente o seu chakra cardíaco. Nossa, que maldade! Estou blindando meu chakra cardíaco para não enviar amor. Não. O amor, ele transborda por nós, por todos os nossos poros. Se a gente for falar aí o termo dos indianos, por todos os nossos pontos de luz, 72 mil nadis transbordam amor. Mas a gente está só fechando o nosso chakra cardíaco para não ser utilizado desnecessariamente. Esse mudra é muito bacana, tá? Aquele outro mudra, onde a gente fecha aqui, ó, tá? Isso, e aí bota os dois, ó, o dedão aqui entrelaçado, isso. E você faz isso, você coloca ele bem na direção do cardíaco também, tá? Você põe aqui, esse mudra também é maravilhoso, porque o que ele faz? Ele tá mandando essa conexão para o alto e todos os outros pontos, eles estão em conexão perfeita. Você tá fechada com você tá conectada com essa energia. E esse mudra também é muito bacana. E aí, alguns cristais, para quem tem as pedrinhas, os básicos que são de repelir e proteger, tá? Ônix negro, maravilhosa. Turmalina negra, cianita negra, são cristais que... Turmalina negra, eu vou colocar um parênteses aí, até legal a parte da litoterapia aí para vocês. Ó, a turmalina negra, ela traz para ela a energia para que ela segure. Então, o que acontece? Dependendo do ambiente onde você está, a carga vibracional não é de um ser, é de alguns seres. É tão pesada que o que acontece? Ela vai ficar trabalhando. A menos, ó, eu sempre uso isso, mas é uma graça, né? O pessoal fala, gente, a menos que nós levemos uma turmalina desse tamanho, pendurada no pescoço. Do contrário, realmente, não vai dar certo. Vou levar uma dessa na bolsa, pra você. Bem útil. Bem útil, né? Veja, só se for desse tamanho, para ela filtrar, trabalhar, ela mesma faz o trabalho. Depois você só coloca bonitinha lá em cima num punhado de sal grosso e tá linda. Mas as pequenininhas, elas vão trazer para si, o que acontece? Elas vão trazer, como elas não vão conseguir reter, porque são pequenas em relação à vibração, você vai sair pesado, nervosa, irritada do mesmo jeito. Então, turmalina. Agora, se você pegar uma cianita negra, a cianita, ela repele. Então, mesmo ela sendo pequena, eu acho ela muito mais eficiente do que uma turmalina, tá? Ônix negra também, obsidiana negra também, obsidiana, lágrima de Apache, obsidiana floco de neve, são todas essas pedrinhas que elas podem ser pequenas, tá?
E é muito bacana você estar com ela no corpo. Ó, a pedra tem que estar no meu corpo, para essa questão da blindagem dos empatas, tá? No meu corpo, ou pode levar na bolsa, tal. O ideal é no corpo. Então, veja, mas eu não tenho pingente. Então, assim, no sutiã, no cinto, na calça, em algum lugar que fique junto com você. Por quê? Diz. Pode falar. A parte de fumê também pode, né? Que você Também. Fumê é maravilhoso, o Elestial Fumê é espetacular, tá? E são cristais bem intensos, bem fortes para isso, tá? Deixa eu aproveitar e tomar. Esses que eu tô passando são, digamos, os chaves, os básicos, tá? Para todos. Agora sim, para cada um, até a nível de conhecimento, para quem já está utilizando os cristais, para cada um, existem pedras que elas têm uma conexão com você. Nisso que eu passei, no conceito que eu passei para você, que vocês, por exemplo, o mantra de você estar conectado com você, se você tem, por exemplo, o seu cristal de força, veja, ele acaba já fazendo esse trabalho. Por quê? Como ele é o seu cristal de força, ele conecta você, com a sua energia. Então, ele pode ser um cristal que ele não tem absolutamente nada a ver com proteção. É um cristal super angelical, ou trabalha o chakra cardíaco, mas você estando com ele, automaticamente ele relembra você está ligado com esse seu vórtice de luz. Então, ele minimiza muito esses ataques energéticos, tá? Esse vampirismo. Então, é bem bacana estar também. É um outro aspecto que dá para você utilizar, o seu cristal de força, tá? Então, assim, mantra, que acaba sendo esse fechamento, o mudra é muito legal. E tem uma outra técnica que eu gosto de muito para tudo, isso até para a questão de blindagem astral à noite, tá? A visualização do escudo de luz. Esse campo de luz, de fortalecimento, é muito especial. Se vocês, por exemplo, têm já o acesso visual de saber ou sentir qual é o anjo da guarda de vocês, ou seja, cada anjo da guarda tem um raio de luz de trabalho, tá? Branco, dourado, azul, rosa, um raio de trabalho. Então, se vocês já visualizaram, já sentiram, ou já sabem qual é esse anjo da guarda, qual é o raio de trabalho desse arcanjo, digamos assim, você se visualizar dentro desse escudo de proteção, essa esfera. Por que esfera? Esfera, pirâmide, existem várias formas da geometria sagrada que são válidas. Eu gosto muito da questão da esfera, por quê? Porque como ela emana em todos os pontos do campo de luz, eu gosto e acho que ela faz uma proteção muito eficiente. Você se visualiza dentro dessa esfera de luz, tá? Essa luz, ela sempre gira, que é o movimento da luz protegendo vocês, tá? E ela emana essa luz no entorno. E aí você vai para sua festa. Quando você chega no ambiente, você faz essa visualização. Você não precisa lá fazer um mudra, e aí vão ver como. Não, não, só faz a visualização. Você já fez o seu mudra em casa, antes de sair de casa. Você já fez o seu mantra, e você vai para o local. Chegou lá, você simplesmente faz a visualização da esfera dentro da sua casa, e quando você chega no local, simplesmente é uma piscadinha de olho, você já se vê dentro da mesma esfera, daquela mesma cor. Essa luz que vocês vão instalar vai estar irradiando para todos. Aí vai acontecer uma coisa muito interessante, que é assim, ó. As pessoas que são muito negativas não vão ter nem vontade de ficar perto de vocês. É como se elas te achassem super antipáticas. E isso é ótimo, porque é isso que vocês querem. Isso é muito legal, você entendeu? É isso que queremos, que elas fiquem no lugar delas, fazendo o trabalho emocional delas, cuidando da vida delas, e se elas precisarem por algum motivo, vocês estão lá para ajudar, mas cada um no seu patamar, tá? Volto a dizer aquilo que eu já falei individualmente para vocês. Quando a gente começa a subir na escala evolutiva, esse subir não quer dizer que somos melhor que ninguém, tá? Subir quer dizer que nós estamos conciliando nossa própria evolução. Quando a gente começa
de forma séria fazer isso, o que acontece? As pessoas que não estão na vibração compatível acabam se afastando. Sejam da família, sejam amigos, é natural. Elas começam a querer perder o contato conosco, tá? Então, a gente não tem que se sentir aborrecidos, triste ou decepcionado porque determinado amigo sumiu da nossa vida, tal conhecido não liga mais, aquele parente, nossa, me procurava, agora não me procura mais. Por que será, né? Justamente porque a vibração deles não está mais compatível com a nossa, tá? Então, assim, a gente tem que deixar o universo agir. Se a gente está fazendo um trabalho vibracional de expansão de consciência, é normal que as pessoas que têm a mesma conexão vão estar cada vez mais próximas, vão estar te auxiliando de alguma forma, vão ter vontade de te auxiliar em todos os aspectos, e as pessoas que estão em desconexão com você vão meio que esquecer que você existe. Isso é bem importante, tá? Então, assim, esse é o ponto fundamental. Aí, finalizando essa questão do esponja, veja, quando a gente fala eu sou esponja, a gente só é esponja porque, primeiro, por desconhecimento, né? Não sabemos e acabamos vivendo aí, sabe, de uma forma muito inocente, e é o que eu digo sempre, a vida não é para inocentes. Esse planeta, ele é um planeta bem de expiação realmente, tá? É um planeta de aprendizado. Então, não dá para a gente andar bobamente na vida. Achar que, eu bato sempre nessa tecla porque eu vivenciei por experiência própria, tá? Eu já tinha recebido esse conhecimento e eu, sinceramente, sabe, falei, besteira. Eu sempre achei, lá atrás, disseram para mim assim, olha, não é porque você anda no caminho do bem e da luz, você não vai ser atingida. E eu falei comigo, pensei assim, besteira, sabe de nada, inocente, imagina que se eu estou na luz, estou com Deus, estou no bem, só faço bem, não vou ser atingido. Aí eu já lembrava do Salmo 91, né, e que assim 1000 cairão meus pés, tolamente, caí muito bonitinho, percebi que realmente fui atingida, e eu falei, nossa, até tu, Brutus, né? Nesse momento, eu quis saber mais profundamente, fui lá humildemente, bati na porta da pessoa e falei, não é que você estava certo, e aí, me ajuda aí, me ensina aí. E aí foi um longo aprendizado. Então, eu posso dizer para vocês que esse não é um mundo de pessoas tolinhas, de bom coração. O bom coração, ele tem que existir sempre, mas você tem que ter sabedoria, muita sabedoria, porque o mal, ele está solto. E aí, se a gente, sabe aquela frase, vigiar e orar? Se a gente não vigiar, não adianta só orar. Tem que realmente vigiar. É assim, facilitou, entra. Entra a negatividade, destrói o que você construiu, destrói todo o trabalho bonito que você está fazendo, te leva para um caminho ruim realmente, bagunça a sua vida. Então, a gente tem que, tem uma coisa muito importante que é assim, você tem que mostrar para o céu. Eu ouvi essa frase outro dia, eu falei, nossa, que coisa perfeita, definiu todo esse aspecto que eu estou falando para vocês, da questão de não andar inocente na vida. O rapaz, um pastor, ele falou assim, o céu tem que saber que você está determinado a estar no bem, e o inferno também. E o inferno também. Perceba, não é só uma questão de eu só estou no bem, não, eu só estou no bem e eu não admito e não permito que nada de ruim vá chegar até minha vida. É determinar isso, você entendeu? É não dar moleza, literalmente. Nós temos que ser, sabe aquela coisa? É guerreiro da luz, literal. É tipo o arquétipo de Arcanjo Miguel. Ele tá lá com a espada e é para pisar no mal realmente, entendeu? É para cortar a cabeça de todo mal. Então, assim, não tem que ser bonzinho, só, não, bonzinho sim, estamos no bem, estamos na luz e queremos o bem. Só que não vamos dar trégua para o mal. Porque se você baixar a sua guarda,
você, sabe, cai. Então, isso é uma determinação, em especial, quem é empata tem que ter isso muito forte dentro do coração. Quando você tem alguém lá no ambiente do trabalho e você percebe que a pessoa é maledicente, a pessoa é invejosa, a pessoa é leve trás, fica falando daqui, falando dali, né? Neutralidade e vigilância. Vigilância. O que é vigilância? É assim, ó, você tá lá, tá trabalhando, a pessoa falando as besteiras, além de você não se envolver, você ainda mentalmente fala para você, eu não permito me conectar com nenhuma energia que não sirva ao propósito da minha evolução. Você lembra o seu campo mental e todos os seus pontos de luz que você não quer nada desse mal. Você não vai cair. Sabe? É muito importante a gente reforçar isso, sempre, sempre, sempre. Porque, assim, você reforçando, a sinapse cerebral se fortalece, de você realmente estar determinada, é atitude na vida, tá? É tipo aquela coisa, se a gente for fazer uma correlação, é tipo assim, ó, você vai para um local e todo mundo está utilizando droga. Você não curte droga, você já determinou na sua vida que você não quer aquilo, mas aí você fica, não, então, não, acho que eu não quero. Porque você fica assim, não, não quero. Ponto, não quero. E como você é chata? Sou. Quando você determina, quando você é rígida, estou falando em relação à vida, né? Quando você é rígida nesse aspecto, eu só quero bem para mim, eu só quero melhor para mim, eu só faço bem. Quando você determina, não tem campo para queda. É aquela coisa que a gente brinca, né? Eu vou tentar. Não, eu não vou tentar, eu já fiz, pronto. Já determinei. Agora a gente sabe que, assim, internamente, a insegurança é essa. A gente vai tentar. E óbvio, sabe? Eu acho que o mais importante é óbvio que tudo aquilo que vem no nosso caminho e vem na nossa vida é uma questão da determinação desse ser superior, desse criador abençoado, é ele que conduz o nosso caminho. Sabemos disso. Então, tudo que tiver que acontecer, de bom e de ruim, se estiver programado na nossa caminhada por ele, vai acontecer. E a gente, por questão de cumprir o nosso karma, a gente aceita humildemente todo o propósito. Porque lá atrás, antes da gente nascer, a gente falou amém. Então, já que a gente falou amém, vamos aceitar, né? Mas o que não é da determinação dele e o que é karma desse planeta que a gente poderia adquirir, não queremos. Não queremos, ponto, basta. Não tem nem vírgula, é ponto final, tá? Então, isso é muito importante, sabe? Eu acho que assim, coroando para fechar exatamente isso. Isso é o ponto especial para todo aquele que é empata. Porque aí você não vai ser mais uma esponja. Existe um aspecto nessa questão de ser esponja que muitas pessoas, quando chegam até mim com essa frase, né, com esse sentimento, passando por essa experiência, eu identifico que, de uma certa forma, eles sentem, por essas crenças limitantes, que ser esponja é uma coisa boa. Tipo assim, não boa para a pessoa, mas que ela está fazendo um bem. Eu sou esponja, eu carrego, eu vou, falo com a pessoa, depois eu fico super mal e a pessoa fica lá bem. Mas a pessoa fala como se, sabe, estou fazendo algo de bom na vida. Não, você não está fazendo nada de bom. Crença limitante isso, tá? Crença limitante. Então, assim, a gente tem que determinar que assim, não, chega, não tem esponja mais, acabou, não quero filtrar nada, não quero absorver nada, e nada que vai passar por mim e ser do meu ser só vai ser o que eu determino, e não o que está vindo bobamente. Porque, assim, seres em processo verdadeiro de evolução e expansão de consciência não podem se permitir assim, sabe, desatento na vida. Não. Desatento é assim. Desatento a gente fica quando a gente está lá, sabe, no meio do mato maravilhoso, ou na frente de um mar lindo, na praia, Iemanjá aqui para lembrar do mar. No meio da, sabe, você tá ali, como diz a Vanessa, com a minha taça de vinho, só no momento zen.
Ó, com a minha taça de vinho, espumante branco, só que é água. No momento zen, realmente estamos, sabe, somente com a conexão com Deus, somente nesse momento. No mais, quando estamos no interagir do mundo com as pessoas, é alegria, é amor, é comunhão, queremos o bem, somos o bem, mas não viemos para carregar a cruz de ninguém, né? Isso tem que ser uma determinação. E se gerar alguma culpa, você tem que voltar lá, suas fichinhas lá atrás, para quando você era pequenininha, adolescente, criança. Quem falou isso para mim? Foi minha mãe, foi meu pai, foi meu avô. Quem botou isso na minha cabeça? Isso é meu? Ou eu aprendi? Se eu aprendi, está na hora de eu desaprender, né? Qual foi o resultado disso na minha vida? Eu ser esponja foi bacana? Teve resultado positivo? Eu fiquei bem? Eu consegui ajudar o outro com isso? Se a resposta para você for não, se for sim, continua e seja feliz. Mas se a resposta for não, não resolveu nada, eu só tive problema, então está na hora de realmente determinar e mudar. E ó, tem um ponto muito importante que é assim, ó, a mudança é o mesmo conceito que as pessoas falam a respeito de homeopatia. Algumas pessoas viram para mim e falam assim: ai, eu adoro homeopatia, mas homeopatia é tão demorado. Aí eu falo: então você não conhece homeopatia. Não é demorado. Se você está com o remédio certo, é uma gotinha, puf, já resolveu. Você está com uma dor, você toma uma gota de arnica montana, puf, passou a tua dor. Você fala: gente, que é isso? É Deus que pôs a mão? É. Veja, então a mudança é a mesma coisa. A gente não precisa de um século para mudar. A gente determina e muda. Mas por que que a gente não faz isso assim, pá, num clique? A gente não faz porque a gente ainda, natural, cada um no seu processo de dor. A gente está apegado a coisas do passado, dessa vida, e muitas vezes de vidas anteriores. Então é por isso que a mudança não... Porque quando você realmente desapega, ó, se vocês lerem a respeito da iluminação, ou seja, desse processo, desse clique de todos os grandes mestres, vocês vão ver que é justamente quando eles desapegaram que realmente teve a iluminação. Então, a gente não dá esse clique em vários aspectos da nossa vida, tá? Mas perceba, aquele que você não consegue transpor tão tranquilamente é o aspecto que é o seu ponto de dor. Então, não é que você não consegue, não é que você não está fazendo a técnica certa, não. Você ainda está apegado. Por isso que a gente utiliza várias técnicas para que alguma delas, ou todas elas juntas, façam você soltar essa mãozinha que fica agarrando nesse ponto do passado, de vez, sabe? É assim, queima tudo que é do passado, põe fim nisso, já foi, reza Maria, dois Pai Nosso, entendeu? Dá 3 pulinhos lá na praia, faz um banho de sal grosso, erva, queima Palo Santo, mas entrega o passado. Joga lá. Entrega para Iemanjá, faz, mas assim, despacho passado, já passou, sabe? Literalmente já foi, não quero mais, porque a gente se acostuma, por incrível que pareça, se acostuma também com a dor. É triste isso, né? Parece que não, eu só quero coisa boa, eu tô buscando coisa boa. Sim, todos nós, mas a gente se acostuma com a dor. Eu posso dar o testemunho para vocês que existia um período na minha vida que era super interessante, tá? Que era assim, ó. Quando estava tranquilo, eu comigo pensava assim: nossa, tá bom demais. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, porque tá muito tranquilo. E acontecia. Depois o conhecimento, aí eu falava, olha, aí eu dizia assim, ó, olha que interessante, eu dizia assim, ai, sempre que fica um período bom na minha vida, na sequência vem um período ruim. Mal sabia eu que era eu que fazia esse período ruim. Porque eu não me sentia confortável com o bom, eu não me sentia digna desse bom. Quando eu entendi que era eu que estava cocriando, eu que estava abrindo porta para tudo isso, na hora que ficou bom, é bom e bom.
E vejam, quando eu digo que o período é bom, não quer dizer que a gente não tem problemas. Tem, todo ser humano tem, faz parte. Só que assim, é aquela coisa que passa por nós. Mas não é aquela coisa que te suga, sabe? Aquele problema que te dói até a alma. É esse, somos nós que projetamos, porque não nos sentimos dignos de estar no período bom, estável, de paz, de evolução, de crescimento. É esse apego ao passado. Então, é necessário essa liberação. Usem o que for necessário para liberar esse apego do passado. Eu deixo até como lição de casa para vocês do nosso encontro, de que vocês depois aí, no momento de paz aí, vocês peguem aí um papelzinho, um lápis de preferência, e marquem aí. O que é que eu ainda estou apegado? No que eu ainda estou apegado? Né? Pensa aí, tenta ser o mais sincero possível, de preferência aquilo que vem de imediato. Por exemplo, o que veio de imediato na cabeça de vocês agora, tá? Normalmente isso é a coisa mais fundamental e importante, tá? Mas se vocês conseguirem depois, porque normalmente a mente fica buscando, mas não é a mente, vai ter que vir de dentro. Aí é a verdade. O que eu ainda estou apegado? Aí você vai ver esse ponto, tá? E é muito legal você colocar esse ponto para fora, depois você começa a observar situações que estão sendo geradas por conta desse ponto. O que esse ponto faz eu não deslanchar, né? Desenvolver, caminhar na minha busca. O que? É esse ponto de dor, tá? Pode ser um, pode ser dois, pode ser vários, e podem ser vários, mas que saem de uma coisa só. De um pequenino trauma lá do passado, e volto a dizer o que eu escrevi agora de pouco lá nas figurinhas do Insta lá. Trauma, quando eu digo trauma do passado, não necessariamente é um evento horroroso. Muitas vezes um trauma de uma infância, por exemplo, é uma pequena situação, mas que para nós ficou muito intensa, porque não só somos seres mais sensíveis, mas muitas vezes aquela situação recordou e foi um gatilho de vidas anteriores, sabe? Sofrimentos de vidas anteriores. Você pode ter sido queimado lá na fogueira, e aí quando teve uma situação que você se sentiu renegado, rejeitado, te chamaram de bruxa, aquilo lá, você lá pequenininha, aquilo, nossa, bateu de uma forma, mas não porque chamaram você pequenininha, aquilo você nem sabia o que era bruxa naquele momento, mas a sua alma antiga sabia que lá atrás, numa vida anterior, por exemplo, você perdeu a sua vida graças a eles injustamente te rotularem como bruxa e você não era. Só que você tinha aquela tatuagem linda lá, né? Lá no pescoço, muito maravilhoso, com a tríade. Enfim, que judiação, para que julgando, né? Só porque você fazia aquelas coisas com as ervas e você fazia o fogo aumentar e te julgando injustamente. Esses homens, né? Enfim. Então, vamos liberar essas dores do passado, utilizando as técnicas que forem necessárias, tá? E, ó, não esqueça um ponto bem importante que é assim, ó, isso eu tenho que lembrar sempre, sempre, sempre. Paciência com o seu processo, tá? Ansiosos de plantão, não queiram adiantar o processo. E quando eu digo processo, é dentro de vocês, tá? É dentro de vocês. Por quê? Porque é assim, mas de novo eu tô errando, de novo eu tô repetindo isso, que droga, pega o chicotinho, vou me bater, né? Pega o chicote do Gui, vou me bater. Não, não faça isso. Passo de cada vez. Se eu, entendam assim, ó, coloca isso no campo mental, isso é meio que um comando, tá? Ó, se eu regredir uns passinhos, isso não é regressão. É que eu precisei voltar naquela lição para aprender de uma forma mais profunda. É só isso. Mas não é que você repetiu de ano, você está enxergando de uma forma mais profunda. E aí isso vai ser muito melhor para o seu despertar. Então, acolham, aceitem e acolham. Não é para parar, é para continuar, resiliência e foco, mas acolham o momento, tá? Porque quanto mais você se pressiona de conseguir conquistar, passar logo o estágio, pior é, mais o seu ser segura. Isso é bem importante para você lembrar, tá? Vamos! Amadas, gratidão, gratidão, gratidão pelo tempo, pela luz, pelo amor, pela presença.
por essa expansão de consciência linda e por essa egrégora maravilhosa que são vocês, e gratidão por vocês existirem na minha vida. Namastê. Paz e luz, uma noite abençoada para todas. Beijo.